Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal, o canal da Be Better Running Team. Eu aqui, Murilo e Cadu. Fala Cadu, beleza? Opa, tudo certo? Tudo bem aí para quem está assistindo o vídeo? Galera, seguinte, hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal, bem polêmico. Algumas pessoas vieram perguntar para a gente alguns aspectos sobre tênis, calçados esportivos. E hoje a gente vai abordar um pouco sobre questão de absorção de impacto, se o tênis realmente é um fator importante para absorção de impacto, prevenção de lesões, se o tênis pode ou não melhorar a performance, entre alguns outros pontos que a gente vai querer aqui destacar com vocês hoje. Então, fala aí, Cadu, vamos começar, né? Vamos falar um pouquinho sobre absorção de impacto. O tênis é realmente relevante nesse quesito ou não? O mito que existe é que sim, né? Que o tênis promove a absorção de impacto, então quanto mais robusto e mais confortável o tênis, melhor para o corredor. Mas, como eu já adiantei, na verdade isso é um mito, né? A gente sabe, a literatura mostra claramente que o tênis, na verdade, ele não diminui o impacto que você recebe na corrida, que na corrida é de mais ou menos 2 vezes o seu peso corporal, né? Então, se você pesa 80 quilos, a cada passada você recebe um impacto de mais ou menos 160 quilos. O tênis, ele simplesmente pode prolongar um pouco o tempo desse impacto. Então, ao invés de você ter um impacto muito abrupto num tempo muito rápido, esse impacto ele se prolonga por um tempinho um pouco maior. Mas ele é o mesmo, né? E vale, inclusive, destacar que o tênis, na realidade, que nem eu disse, né? Não é que quanto mais confortável, melhor. Tem muita gente que não gosta de tênis mais robusto porque ele é mais pesado, ou porque ele justamente é muito mole. Então, isso depende muito de cada corredor. O tênis é uma adaptação de corredor para corredor. Perfeito. E é legal falar, né, Cadu, que é um pouco ilusório, né? Pensar que com uma sobrecarga ali de mais ou menos 2 vezes o peso corporal, que uma quantidade pequena de borracha, né, ou de qualquer outro material, vai conseguir absorver aquela energia, né, de forma muito eficaz. E aí a nossa musculatura entra como um principal agente nessa absorção de impacto, né? Então, muito mais importante do que se preocupar excessivamente com a escolha de um tênis, com aquele que vai absorver mais impacto, é muito mais importante você se preocupar com a sua capacidade muscular de absorção de energia. Então, se preocupar com o treinamento de força paralelo aos treinos da corrida é muito mais importante, é muito mais fundamental do que você se preocupar excessivamente com a escolha de um tênis que absorva mais impacto. Exatamente, por isso que a gente frisa bastante, sempre que possível, você treinar força. Claro que em academia geralmente não dá, é proibido treinar sem calçado, mas se você faz algum tipo de treino em casa, utilizar os pés descalços para você treinar essa musculatura intrínseca do pé, não só músculo, mas também tendões, ligamentos, deixar toda a estrutura do seu pé mais robusta, porque um corredor precisa sim ter um pé forte, né? E também passando por isso, né, da importância da nossa musculatura na corrida, sempre que possível, claro que frisar muito aqui de maneira bastante gradual, muito gradual, você pode sim colocar pequenos tempos de corrida descalço também, se você é um atleta que tem a possibilidade de correr na grama, para, por exemplo, fazer o desaquecimento do seu treino na grama, 5 minutinhos de corrida na grama. Se você treina em esteira e também pode fazer isso descalço, 5 minutos de desaquecimento finais com os pés descalços. Isso, inclusive, promove, além do fortalecimento do seu pé, adaptações no seu tipo de pisada, né? Não tipo de pisada, na verdade, na forma com que você ataca o solo. Então, muita gente entra com o calcanhar no solo, né? Passando a correr descalço, você passa a utilizar mais o médio pé e o antepé na sua passada. E Exato. isso é importantíssimo. Só que precisamos de alguns cuidados, né, Murilão? Sim, e atacar o solo com calcanhar, né, Cadu? A gente sabe que você gera um momento de frenagem do movimento, né? Então, pensando em performance, a questão de você pisar com médio pé, mais ponta do pé no solo, você não tem esse momento de frenagem. Então, você se torna um corredor mais econômico, digamos assim.
E aí até você falando dessa questão da gente poder fazer alguns momentos da nossa sessão de treino descalço, a gente entra naquela questão da corrida descalça, da corrida minimalista. Hoje em dia, não sei se você tem essa percepção, eu vejo as pessoas falando um pouco menos disso, falando mais sobre os tênis com placas de carbono, etc., que a gente vai falar no fim do vídeo. Mas há uns 5, 10 anos, as pessoas falavam muito sobre esse tipo de corrida. E realmente, você pode ter um benefício em performance usando esse tipo de tênis. Você tem até uma diminuição de sobrecarga, por exemplo, na articulação do seu joelho, mas você também tem alguns pontos negativos. Por exemplo, um aumento muito grande da sobrecarga em tornozelo, aumento muito grande da ativação de panturrilhas, e você pode desencadear algumas lesões, por exemplo, em tendão calcâneo, se você não for um indivíduo adaptado para essa corrida minimalista. Então, se você não fizer isso que você falou, de se habituar com alguns períodos da sua sessão correndo descalço, ou eventualmente uma sessão mais leve de treino, você correr com calçado minimalista. Se você não fizer isso, e você de repente falar, vou correr descalço, porque isso interessa para você, e você de repente faz isso de forma muito abrupta, é bem possível que você desenvolva algum tipo de lesão por conta disso. Então, a transição bem vagarosa e cuidadosa, ela é fundamental. Exatamente. A gente está falando aqui de, talvez, 5, 10 minutos na semana, inicialmente, de treino descalço. E não, hoje eu vou fazer a minha sessão de treino inteira descalço, certamente no dia seguinte você vai estar bastante dolorido. E vale lembrar também que a corrida é um gesto natural, né? Então a gente não precisa ficar se controlando, se policiando para eu só devo usar médio pé e antepé, até mesmo correndo com o tênis. Você vê algumas pessoas que até é um pouco antinatural, correm totalmente ponta de pé, sabe? Então, lembre-se que a corrida é um gesto natural, você vai se adaptar ao longo do tempo, você não precisa ficar só pensando durante todo o seu treino, eu preciso usar só a ponta do pé, só a ponta do pé. Isso também pode e deve te trazer problemas ortopédicos, musculares. Exato, é um gesto natural. Legal você falar isso, Cadu, até um relato pessoal meu. Quando eu vou à praia, por exemplo, eu tenho o hábito de correr já descalço. E é interessante, porque realmente, naturalmente, o seu gesto do movimento muda muito. Né? Você já começa a pisar muito mais com o médio pé, ponta do pé, naturalmente, sem precisar fazer um esforço cognitivo para mudar esse gesto. E também um outro relato meu em relação ao calçado minimalista, eu já fiz uma maratona com um calçado minimalista, treinava de Five Fingers, mas apesar de ter já o hábito de fazer exercícios descalço, na época eu lutava taekwondo e sempre é um esporte descalço, mas eu não tinha a especificidade da corrida descalça. Então, quando eu fiz a transição, eu fiz de forma abrupta e sofri bastante. Aí eu tive que depois fazer algo gradativo, que nem você falou, aos poucos, com incremento vagaroso do tempo da semana com a corrida minimalista descalça, aí eu consegui atingir esse nível na época, mas foi algo bem interessante. E Cadu, vamos aí. Hoje em dia as pessoas também falam um pouco disso, mas ainda com certeza tem gente com essa dúvida, né? Calçados pronadores, calçados para supinadores, tem isso também é um mito, né? Então, antigamente você ia na loja, você fazia ali o teste da pisada, o vendedor pedia para olhar a sola do seu tênis, ver onde estava mais gasto, para ver se você é pronador, supinador, e aí te indicava o tênis correto para aquilo. A gente sabe que isso é mito, certo? Certo. Isso surgiu basicamente por uma necessidade do mercado, né? O mercado geralmente cria necessidades para as pessoas. Então, é necessário você pensar no seu tipo de pisada, se você é supinador, pronador, pisada neutra, para te indicar um tênis específico. Isso cria uma necessidade, faz você se sentir especial, né? Mas é um mito do mercado, porque a gente sabe que a pronossupinação, né, que é justamente o nosso pé se ajustar, tanto as forças verticais da corrida quanto as forças horizontais e laterais da corrida, a gente precisa ter esse ajuste, né? Algo natural. Então, exato, é algo totalmente natural. Se você reparar, a grande maioria das pessoas, quando vão atacar o solo, né, vão entrar com o pé no chão, elas entram levemente supinadas com a parte de fora do pé, digamos. Durante a passada, elas trazem um pouco mais para o meio, né, para o centro, e a saída é mais pronada com o dedão. Então, isso é absolutamente normal. Claro que tem pessoas que têm esse movimento um pouco mais exacerbado, então às vezes supinam demais, pronam demais na saída, mas isso
o ajuste é feito pelo próprio indivíduo, né? Não é o tênis que vai fazer esse ajuste e vai tornar a sua pisada perfeita. Isso não existe. E também o tênis pode trazer alguns malefícios, né, Murilão? Sim, sim. O movimento exacerbado de pronação supinação também vale falar que não necessariamente vai induzir algum tipo de lesão. O indivíduo pode ser muito adaptado àquele gesto mais pronado, mais supinado. E o uso de tênis, como você ia falar agora, se você às vezes compra, você é pronador, né? Você tem um movimento exacerbado de pronação, e você compra um tênis que teoricamente diz que vai corrigir isso, existem estudos que mostram que, na verdade, você piora a sua pronação. Então, não adianta você se preocupar muito com esse aspecto. E também pode te causar muita dor, experiência própria também. Eu já fui enganado inicialmente pelo mercado, comprei um tênis para pronação severa, que o meu teste de pisada da época dizia que eu era um pronador severo, e me trouxe grandes dores no arco do pé, grandes dores. E é claro que ao longo do tempo, hoje as pessoas não falam mais sobre isso, mas é importante a gente frisar. E vamos para o último quesito aí, que também é bastante polêmico hoje em dia, que são os tênis hoje com placas de fibra de carbono, os tênis Running Performance, que talvez mostrem aí alguma melhora, nada ainda muito comprovado cientificamente, mas inclusive até a World Athletics, né, que é a Federação Internacional de Atletismo, teve que se posicionar a respeito e criar algumas regras sobre isso, né? Exato. Então, os tênis chegaram, né, com placa de fibra de carbono, sem nenhum tipo de regulação, e a gente começou a ver muito recorde mundial sendo quebrado na maratona, na meia maratona, nos 10 quilômetros, nos 5. E aí houve esse questionamento, né? Sempre com o mesmo tênis, houve esse questionamento: será que o tênis é de fato capaz de melhorar a performance de alguém assim? A gente não tem nada muito claro ainda, mas parece sim haver uma certa melhora no movimento da impulsão, né? Na saída do corredor, né? Do pé no chão, justamente por conta da força de ação e reação do solo, né? Você aplica uma força no solo, o solo devolve em você, e se você tem um material capaz de absorver essa energia e restituí-la em energia para o seu corpo, para impulsioná-lo, né? Exato. Você tem aí a cada passada uma breve melhora da performance. Exato. Mas isso ainda é... Diga lá. Não, a gente começou a ver essas quebras de recordes, né, Cadu? Principalmente porque, assim, no esporte de alto rendimento, né, quando a gente fala em profissionais, milésimos de segundos ali fazem diferença, né? Fazem muita diferença. Então, mesmo que uma pequena capacidade de restituição de energia, talvez já faça diferença para esse tipo de atleta, para esse nível de atleta, né? Talvez para os amadores, talvez seja muito mais uma percepção, não sei, talvez um efeito placebo, talvez pensando o que pode acontecer, e que isso traga um benefício realmente real, né? Talvez não traga. Um indivíduo que é amador, né, com níveis ali, tempos medianos, etc., talvez não tenha grandes benefícios. Aí a gente joga aí para o nosso atleta o pensamento de se vale ou não investimento num tênis desse, num calçado desse, se realmente vai valer a pena ou não para ele. Sim, até porque os tênis estão girando aí em torno de R$ 1.500, né, aqui no Brasil. E para esse tipo de atleta, né, ou um corredor amador que pratica a corrida de maneira recreacional, ou até mesmo corredores amadores bons, mas que também não têm resultados expressivos a ponto de serem atletas, vale muito frisar que o treino é muito mais importante do que o tênis, porque tem gente que acredita totalmente o sucesso da corrida dele, ou a melhora da performance dele ao tênis, a roupa tecnológica e tudo mais. Mas, na verdade, o treino é o básico e o fundamental para que você consiga melhorar a sua performance. Então, deixemos um pouco de lado esse lance do eu preciso do tênis X ou Y, porque, na verdade, o que vai fazer diferença na sua performance é o seu treino,
como você está treinando, como você está controlando suas cargas, como está a sua periodização, isso sim vai fazer muita diferença. Vou dar uma cutucada então. Então, antes de você comprar um tênis de R$ 1.500, preocupe-se em arrumar um treinador para você, preocupe-se em talvez acrescentar um dia de treino na sua semana, preocupe-se em fazer suas rodagens em ritmo correto e não muito forte, preocupe-se com esses aspectos antes de você querer investir num tênis de R$ 1.500. Eu acho que vale mais a pena. Sim, se alimentar bem, dormir bem, todos os aspectos que aí interferem no treinamento. Fechado? Fechado. E Cadu, eu acho que por último, só para a galera tá pensando, e agora, né? Tanta informação, como eu faço para escolher meu tênis, né? Triste em realidade é que calçar um tênis, dar aquela corridinha na loja, aquilo lá é um pouco de bobagem, né? Você achar que ali você vai saber se o tênis realmente é muito confortável para você, se ele vai induzir algum tipo de problema ou não, algum tipo de lesão. Isso é bobagem, né? A gente sabe que a percepção ali aguda se o tênis é bom ou não, ou seja, você falar no momento se ele é bom ou não funciona, mas a gente sabe que a longo prazo, então você usar o tênis ali durante 1, 2 meses, você perceber se, por exemplo, ele causou uma dor no arco plantar ou não, como no caso que você relatou, isso é muito mais importante do que você calçar e dar uma corridinha na loja. Então, infelizmente, sim, você precisa comprar um tênis, aí procura comprar algo que você já sabe, mais ou menos por experiências prévias, se te fez bem ou não, tenta não sair muito daquela linha e a chance de acerto é maior, né? Mas, infelizmente, é só a longo prazo, analisando se gera algum desconforto ou não, e se gerar, infelizmente, você talvez tenha investido num tênis que não fez muito bem para você. É muito indivíduo dependente. Perfeito. E vale lembrar, inclusive, eu recebo bastante pergunta em relação tal tênis é bom, tal tênis não é e tudo mais. Como o Murilo acabou de dizer, isso é bastante pessoal. Então, eu posso adorar um tênis e ser muito adaptado a ele, mas você pode utilizar e não se adaptar bem, detestar o tênis por conta de é pouco confortável ou não é muito confortável. Então, totalmente indivíduo dependente. Então, claro, que nem o Murilão disse, pensar nas suas experiências prévias. Você já usou determinado tênis, determinado modelo, de determinada marca? Se sim, você gosta, continue usando. Se o modelo evoluiu, experimente talvez esse modelo evoluído, mas assim, não fuja muito daquilo que você está acostumado e adaptado. Exato. E nenhuma relação com custo também, né, Cadu? Eu nunca gastei mais de R$ 500 no tênis, nunca tive problema por conta disso e tá tudo certo. Esse também é outro mito, mais caro, melhor. Não, nada disso. Beleza. Maravilha, pessoal. Então, se vocês gostaram desse vídeo e querem comentar mais sobre tênis, escrevam aqui nos comentários, a gente vai adorar trocar uma ideia aí sobre tênis com vocês. Também curtam esse vídeo, divulguem aí para os amigos, compartilhem, inscreva-se no nosso canal, tá? E ative aí as notificações para sempre que a gente postar um vídeo novo, vocês receberem no ato, beleza? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Abraço, galera. Valeu, até a próxima.